Olá, cancerianos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a essa leitura, bem-vindos ao canal. Meu nome é Nayandra, podem me chamar de Nay, e hoje a gente vai fazer uma leitura para o mês de abril, para o signo de Câncer. Vamos ver o que o mês de abril tem para vocês, quais são os alertas, as mensagens, os direcionamentos, mensagens importantes para que o mês de vocês seja mais fluido, para que vocês se atentem às oportunidades, ao que tem aí para vir, que tem para chegar. Talvez vocês já estejam esperando alguma coisa, né? Uma notícia, alguma informação, ou desejando algo, e pode ser que chegue no mês de abril. Vamos ver. Eu vou tirar aqui primeiro um arcano maior, para a gente saber qual a energia que vai predominar o mês de abril para vocês, tá bom? Como vocês estão? Tudo certo? Vamos lá. O que a espiritualidade tem para dizer para a gente sobre o signo de Câncer para esse mês que está chegando, o mês de abril? Vamos lá. Um arcano maior, por favor, espiritualidade. A morte. Vou mostrar para vocês. Não se assustem, tá, gente? A morte, ela fala de uma finalização, um término. Pode falar de renascimento, alguma situação difícil que vocês vinham passando, ela finaliza. A morte, ela pode falar de uma morte interna, né? Eu saio de uma posição, de um sentimento, para algo novo, algo mais vivo. Pode ser que vocês estivessem passando por um momento de dificuldade, de luto. O luto, ele pode ser por alguém que faleceu, né? Ele pode ser também por um sentimento de luto, né? De sofrimento, de solidão. Mas quando a morte vem, significa que algo novo está chegando. A gente tem que entender como uma carta positiva, porque ela é o final de uma dor, né? O fim de uma dor, o fim de um período um pouquinho complicado. Essa energia, ela pode ressoar com muitas pessoas, como não, né? A gente vai abrir ainda um leque aqui de informações, não vão embora ainda, a gente vai entender melhor o que significa essa carta, mas eu sinto que tem, porque ó, ela vem tem uma coisa chegando, né, num cavalo branco. Então tem coisas positivas para chegar. Se você está vivendo um momento difícil, significa que ele está acabando, isso é muito bom. Pode ser também um novo início, né? Um novo projeto. Tem não sei se vocês conhecem sobre catarse, que é quando fala de um fim de ciclo, né? Antes de você receber aquilo que é para você, as bênçãos do universo, a prosperidade, às vezes você está passando por um processo de renovo, de evolução dentro de si, um processo espiritual, e aí vem uma catarse. São situações muito difíceis antes de você receber aquilo que é incrível e maravilhoso para você. Então, vocês podem estar passando por esse momento. Se ainda não fez sentido essa mensagem para você, espera mais um pouquinho, que eu vou abrir mais aqui. Vou tirar 3 energias com o tarô do Osho, para a gente entender do que se trata essa carta da morte, tá bom? A morte, ela não é só física, existem vários tipos de morte, né? Alguém pode morrer para você. Às vezes alguém que te fez mal e você fingir que essa pessoa não existe, né? Perdoar e seguir a sua vida. Vamos ver aqui do que a gente está falando. Tarô do Osho, 3 energias. Clarifica, por favor, a carta da morte para o signo de Câncer. Apego ao passado. A voz interior. A cura. Né? E aqui no fundo veio a paciência. É um momento um pouquinho complicado para o signo de Câncer, onde existiu alguma coisa que feriu, que machucou, que hoje não faz mais sentido. Talvez vocês estejam se recuperando de uma situação difícil. E aqui fala do apego ao passado, né?
pode ser uma relação que está terminando ou que terminou, ou que vocês sentem no coração que precisa finalizar. A voz interior está falando muito de você conversar com você mesmo, de você se interiorizar, de você precisar escutar o que diz a sua intuição, né? Mergulhar nos sentimentos, entender um pouco mais sobre isso que está acontecendo e se curar. Deixar os chakras alinhados. Tem um chakra aqui, né, do coração, que é o chakra coronário, e todos os chakras precisam estar alinhados, mas esse do coração, ele fica bem aqui, né, algo que machuca, fica bem no peito, então talvez você tenha brigado com alguém, tenha discutido, tenha terminado uma relação de amizade, um namoro, um casamento. Às vezes também pode ser uma finalização profissional que te deixou emocionalmente mal, né? Então aqui a gente está falando de situações difíceis nas quais vocês estão passando, mas é um período de interiorização, de autoconhecimento, né? Como que eu vou passar por essa situação? Eu tô me sentindo machucado, eu tô me sentindo ferido, eu ainda tô apegado a essa situação, porque é uma situação de tempos, né? Não é algo recente aqui. Então, pode ser que vocês estão dando muita atenção a essa coisa mais emocional do momento, né? Eu tô passando por isso e isso tá mexendo muito comigo. Câncer é um signo do elemento de água, né? Água é muita emoção. Então, talvez tenha que equilibrar um pouquinho, cuidar dessa emoção, mas também utilizar o lado racional para entender algumas coisas. É muito bom a gente ter o equilíbrio dos 4 elementos, que seria ar, água, fogo e terra, né, para a gente alinhar situações aqui, se curar, porque aqui está falando de uma cura. É como se você precisasse se curar dessa situação. Eu sinto que houve um afastamento também de alguém aqui, né? E que isso tá sendo um pouco difícil para vocês. Algumas pessoas perderam entes queridos, pessoas queridas, e ainda tá vivendo esse luto, né? Mas aqui a carta central é a voz interior, que é quando você olha para si, entende o seu sofrimento, entende o momento que vocês estão passando, né? Eu acho importante que antes da cura haja realmente esse entendimento das emoções. Aonde eu vou canalizar a minha energia? Eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender que está sendo melhor para mim. Finalizações acontecem durante a nossa trajetória, né? Não tem jeito. E a gente precisa entender, não o porquê, mas saber que isso faz parte do processo e parte do nosso aprendizado aqui também. A gente veio nesse mundo para evoluir espiritualmente. A gente não veio passear só aqui na Terra, né? Viver de férias. A gente, como ser, viemos para uma evolução. E é muito importante quando a gente cuida da gente, né? A gente se entende como ser humano. Entende até onde a gente pode ir, entende as nossas emoções. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Mas aqui não está falando para vocês não sofrerem, não ligar para o que está acontecendo. Está falando para você olhar para a situação de uma forma com entendimento, não com desespero, não com questionamentos, mas sim como algo, tá bom, eu passei por isso, como que eu vou agir? Né? Eu vou dar um tempo para mim, vou me entender, vou me recuperar, vou me curar, para seguir para um novo começo aqui, porque a morte, ela fala de uma finalização, mas que vai te trazer um novo começo. Tá? Vamos abrir um pouquinho mais para a gente saber do que a gente está falando. Claro que para cada pessoa vai ressoar, vai sentir de uma forma diferente, porque cada um tem uma situação. Mas o importante é que vocês entendam a mensagem num todo, né, assim. Porque, independente da sua situação, se é trabalho, se é amizade, se é uma parceria amorosa, a mensagem é a mesma. Mensagem para o signo de Câncer, do que a gente está falando.
Você tá magoado aqui, né? O que tá acontecendo? Bora lá, que vai cair. Caiu. O carro, que é a carta de vocês. Alguma movimentação aqui acontecendo, né? Um movimento rápido. O mago. São 2 arcanos maiores aqui, falando da profundidade dessa situação. Da intensidade, né, também. A força. 3 arcanos maiores aqui, interessante, viu? Engraçado que eu sinto que o que tá acabando já não era mais legal. Mas mesmo assim vocês estão apegados, é normal, né? De repente eu vivi muito tempo com uma pessoa, eu trabalhei muito tempo no mesmo local, e essa finalização para mim, por mais que não tivesse me trazendo um resultado bacana, uma alegria, uma satisfação, me traz uma questão que mexe comigo, mexeu comigo. Mas por um lado, é um alívio, né? O que mais? Aqui caiu a carta do 2 de copas, que fala de parcerias. A gente pode estar falando de você com alguém, né? Eu tinha uma amizade de 20 anos, não estava me fazendo bem, mas estar afastado dessa pessoa me magoa. Eu tinha um relacionamento de 5 anos, de 7 anos, 2 anos, mas não estava me fazendo bem, porém, a ausência dessa pessoa me entristece. A Imperatriz, 2 de espadas, Ás de copas. Aqui tem algo novo para vocês. Eu sinto que tem uma nova parceria. Pode ser que para a maioria a gente esteja falando de relacionamento amoroso, tá? Um relacionamento que já não estava mais fazendo sentido, mas que vocês estavam insistindo nisso. Tinha uma insistência. Eu não tô feliz, mas eu tô acostumado com essa pessoa, né? E eu tô dando muita ênfase para aquilo que a gente já viveu e não para o que vem. Vocês não estão olhando o que está chegando, porque tem alguma coisa chegando aqui, tem coisas novas. Lembra que eu falei que a morte, ela finaliza uma coisa, mas ela inicia uma nova coisa, né? Uma nova situação, uma nova relação. É como se vocês, no fundo, já tivessem manifestando isso, né? O novo. É como se vocês estivessem falando, eu tô nessa relação, eu não tô feliz, eu queria tanto alguém que fosse de outra maneira, de outra forma. Tem algo que vocês ainda, por conta desse sentimento de finalização, de um certo luto, vocês ainda não estão vendo algumas coisas que estão para chegar. Tem relacionamento novo, tem pessoas novas chegando, tem uma situação muito boa para chegar para vocês, talvez um novo emprego, mas é como se vocês estivessem no mundinho de vocês, no sofrimento, assim, no isolamento, né? O que eu disse que é normal, só não pode ficar muito tempo nisso, porque a gente precisa viver, a gente precisa vivenciar novas coisas, olhar para o mundo, para as possibilidades, não deixar as oportunidades passarem. Então a gente fica um pouquinho introspectivo, mas a gente logo entende o que está acontecendo, se cura e parte para o mundão aí. A âncora. Aqui fala de coisas que foram vividas muito estáveis. Ou um trabalho muito estável, um relacionamento muito estável. Relacionamento pode ser familiar também. De repente um irmão que você tem muita conexão. Vocês vão adaptar para a vida de vocês. Mas tem algo aqui
que era muito estável aparentemente, ou que durou muito tempo, e que agora é como se precisasse partir para outra. A chave. A árvore. A casa. A gente está falando de família. A gente está falando de relacionamentos conjugais. A gente pode estar falando também, por exemplo, de você estar morando com seus pais, com a sua mãe, e você acabou de se mudar. Então, para você está sendo, meu Deus, estou sem a minha mãe. E agora? Não vou conseguir viver. Né? Mas vocês conseguem, independente do que for aqui, vocês conseguem dar a volta por cima. Tem coisas novas chegando, coisas estáveis, acho que do jeito que Câncer gosta, né? Algo que traga uma segurança emocional para vocês. Eu sinto que aqui existe também uma insegurança, apesar de não ter caído nenhuma carta assim, mas o 2 de espadas, que pode ser uma dúvida, não estou enxergando certas possibilidades, mas eu sinto uma insegurança emocional, não sei viver, porque Câncer também é um pouquinho dramático, né? Não sei viver sem você. E tem essa questão do não saber estar sozinho a princípio, né? Estou sem essa pessoa, estou sem esse trabalho, e agora, o que vai ser de mim? Eu já vejo várias frases dramáticas de Câncer, né? Mas é porque vocês são muito emocionais mesmo. Mas tudo vai dar certo aqui. Existe também um novo, mas existe uma estabilidade, algo que vai se firmar. Se for um novo relacionamento, vai ser um relacionamento muito parecido com o antigo, porque eu sinto que é uma coisa estável. A árvore, ela traz uma construção, né? Para ela ficar grandona, ela criou as raízes dela, né? Com o tempo, isso se torna estável também. Mas pode ser que vocês se sintam inseguros mesmo, por conta da mudança. Mas aqui, cancerianos, fala que é para vocês seguirem em frente, se curarem e dar oportunidade para o novo que está chegando. Aos poucos as coisas vão se encaixando, não é o fim do mundo aqui. Acho que a morte também traz essa questão mais de uma coisa mais de um drama, né? De um sofrimento maior do que realmente é. Geralmente quando cai essa carta as pessoas ficam assustadas. E não é. Todo mundo passa pela morte durante a vida. Às vezes não só uma vez, né? Às vezes mais de uma vez. Eu vou tirar aqui para vocês uma mensagem final com o oráculo das intenções, tá bom? Vamos ver se cai alguma mensagem complementar ou uma confirmação de alguma coisa que foi dita aqui para vocês. Mas está falando para vocês terem sabedoria, inteligência, força nesse momento e seguirem em frente. Não dá para ficar debaixo das cobertas chorando todos os dias ou achar que o mundo acabou, tá bom? Faz parte, né, do processo, inícios e finais. E aí, o importante foi vocês terem curtido o trajeto, né? O processo, o durante. Levar as experiências boas para as próximas relações, para as próximas experiências. Vamos lá. Uma mensagem para Câncer. Leveza. A vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. Leveza. Tá certo? Essa é a mensagem de vocês. Desejo que tudo ocorra muito bem durante esse processo. A gente se vê na próxima leitura. Clica no sininho para vocês receberem os vídeos, tá bom? Um beijo, fiquem bem.